Sem mais delongas, hoje, eu tinha pregado há 2 domingos atrás, e eu preguei no livro de Efésios, no capítulo 5, sobre aproveitar a vida, as oportunidades da vida e tudo mais. E eu tinha até dito que daria sequência 2 domingos depois. Mas eu preferi deixar a sequência para o próximo domingo, por conta de assuntos que tem hora que é bom a gente não perder o time. Hoje eu quero falar sobre o perigo de amar demais o presente século. Meus irmãos, tem algumas coisas na vida do cristão de hoje em dia que, apesar de parecer óbvio, eu percebo que é tempo da gente tratar. E por que é tempo da gente tratar? Porque esse movimento do cristianismo brasileiro está tão embolado, é tanta gente falando coisa diferente, que eu fico imaginando para aqueles que não têm tanto conhecimento ou tanta experiência, como deve ser. Como deve ser, por exemplo, ligar a TV e ouvir alguém dizendo que quanto mais você dá de dinheiro, mais você ganha. Sabe, esses negócios de como se Deus fosse aquilo que o Orlando falou, meio que um banco de investimento. Ou pessoas que hoje, os extremos, tomam conta. Pessoas que estão na fase de dizer, não, se você foi salvo, vale tudo. Não, se senta em cima de uma informação de não se perde a salvação e vai por aí, trilhando um caminho meio estranho, um caminho meio esquisito. Eu tenho um pavor de um negócio, que eu não sei se você já passou por isso, quando a gente se apresenta como cristão, e geralmente quem está ao nosso redor não acredita. Só quem já passou por essa vergonha, sabe como é. Você é o cara que mais zoa, você é o cara que mais pega a mulher na tua empresa, você é o cara que mais mente, você rouba, e quando alguém pergunta, você fala, eu sou evangélico. Aí você já viu gente que fala assim, meu irmão, se tu é evangélico, eu sou o Buda, eu sou o Papa. E aí, esse movimento de voltar ao óbvio, vira e mexe, ele pega o meu coração. De falar coisas que teoricamente parecem óbvias. Mas hoje, apesar de ser uma pregação muito mais na linha da exortação, o que está no meu coração, de novo, é que a gente fique atento ao que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós, e não percamos mais tempo. E não gastemos tempo com aquilo que não carece. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nós somos crentes em Jesus, mas ainda vivemos nesse mundo. Eu não entendo, tem crente que está querendo se converter e viver numa bolha. Tem crente que está querendo se converter e fazer do movimento da igreja um esconderijo. Qual a lógica? Não tem. É muito louco porque eu estava agora nesse acampamento, e eu sempre gosto de encerrar acampamentos dizendo, e agora? Por quê? Porque veja, um dos problemas do nosso tempo, o próprio evento pode ser um problema. No acampamento eu sou crente, no acampamento eu choro, no acampamento eu me ajoelho, no acampamento eu peço perdão, mas vai dando 2 dias depois, para quê? Ou o domingo eu sou crente, o domingo eu sou gospel, no domingo eu só ouço Aline Barros e Cassiane. E de segunda é funk. Nada contra você gostar de funk, mas tem letra de funk que com todo o respeito que lhe devo. Não dá. E aí, é muito interessante porque o movimento da história, e aqui não é uma crítica a quem faz, mas é uma reflexão filosófica. A gente está num tempo tão complexo que nunca fez tão sentido ter um dia chamado Quarta-feira de Cinzas. Nunca fez tanto sentido. Para iniciar meio que um processo, olha que interessante, e aqui não é uma crítica a quem faz, é uma reflexão. Para iniciar um processo de purificação, porque daqui 40 dias é a Páscoa. Meu irmão, se nós precisamos de um dia para iniciar alguma coisa, de um processo que vai nos purificar, a minha pergunta é, o que você faz com os 320 dias? Porque o convite do Evangelho de Jesus não é para você tirar 40 dias e resolver a vida. O convite do Evangelho de Jesus é para que a gente se purifique todos os dias mais e mais, ciente de que teremos quedas, que teremos problemas, mas nós não fazemos do movimento cristão um movimento do extraordinário no sentido de agora é tempo de purificação. Não! A nossa luta tem que ser constante. E aí, para isso, eu vou pregar. Recentemente eu fiz uma pregação e eu citei esse personagem e falei, não vejo a hora de pregar sobre ele. E chegou o dia. Se você puder,
E se você for rápido em abertura de Bíblia, eu quero ler 3 textos com você, curtos. Mas se você não for rápido, você vai abrir apenas 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 11. Então, se você não quer acompanhar, não quer abrir todos, mas eu vou ler antes. Colossenses, no capítulo 4, do 14 ao 15. E você talvez, quando ouvir, vai falar assim, nossa, o que tem a ver? Tenha calma. Olha o que diz Colossenses, no capítulo 4, do 14 ao 15. Lucas, médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Nós estamos num texto onde Paulo está na carta de Colossenses, escrevendo ali a parte final da carta. Mas o que tem a ver esse texto? Calma. O segundo texto está em Filemão, no capítulo 1, 23 e 24, e diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. E aí a gente vai para o texto de hoje, que é o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, do 9 ao 11, diz assim, só para você entender, aqui é Paulo no final da vida, no final da história. Paulo está velho, está meio que abandonado, Paulo está na fase, já percebeu que está chegando o dia dele. E o texto diz, por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, ou dependendo da tua versão, ama as coisas do presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Amém, queridos? Você deve ter percebido sobre quem que eu estou falando. Um personagem que, nos 2 primeiros textos, está participando ativamente do ministério de Paulo, é alguém que está gastando a vida junto com Paulo, mas no terceiro texto, dá um susto na gente. E não existem outros relatos dele. Então no primeiro ele está junto, no segundo ele está junto, mas no terceiro Paulo está dizendo que precisava de ajuda porque Demas, amando ao presente século, o abandonou. Então o que eu quero que a gente olhe hoje são sobre esses riscos do presente século, que tem esse poder de fazer com que a gente perca o foco, perca o rumo. Quando eu fiquei pensando em presente século, o que seria o presente século? Porque veja, o que era presente século para Demas pode ter mudado para nós, mas nada mais é do que o movimento do tempo. O Zeitgaster do tempo, o espírito do tempo. E aí, presente século, a gente pode considerar ofertas, tentações, experiências com o mundo. Então, talvez nós precisamos voltar a pensar sobre o nosso entendimento do que é presente século. E por quê? Para que a gente não se torne alvo fácil das armadilhas do inimigo. Irmãos, eu não consigo entender hoje quem tem tentado viver, o casal ali, o distinto casal se apresentou dizendo assim, estamos longe da igreja, mas não longe de Jesus. Glória a Deus! Eu não consigo entender quem consegue fingir que está perto da igreja, perto de Jesus, mas com a vida desgarrada. Sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente compreende quem o Senhor é, esse movimento do tremor e do temor é tão bonito, porque eu não leio a palavra tremor, por exemplo, com medo. Eu acho que o tremor é uma mistura de respeito com reverência, sabe? No tremor, eu não vejo que Deus quer tanto que a gente fique com medo do que Ele é, mas que a presença dEle nos constranja, pela santidade que Ele tem, por aquilo que Ele é em essência. Então a gente olha para esse movimento e talvez por não entender aquilo que Ele é, ainda não entendemos que existe uma força em nós dada por Jesus para que o presente século não pegue o nosso coração. É interessante que o John Piper, quando ele fala desse texto, ele faz uma conotação, inclusive ministerial. Porque veja, ele está falando de Demas, num conceito de andar com Paulo, ministério. E ele fala que o presente século é tão perigoso para um líder, e aqui o bicho pega. Por quê? Porque ou o líder ama o presente século e vai para fora, ou ele ama o presente século e traz as coisas do presente século para dentro da igreja.
Não é à toa que a gente já está vendo o pastor orando para a abertura de carnaval. Me ajuda, querido. E aqui não é sobre o carnaval, né? Mas assim, tem coisas que a gente vai ter que começar a falar, porque é óbvio. E o discurso, é aqueles discursos que são lacradores bons. E veja, eu não estou dizendo para você desrespeitar uma festa, não é isso não. O que eu estou dizendo é que a gente vai começar a fazer uma simbiose, que vai ser difícil explicar para os nossos filhos o que a gente entende como santidade. E só para fazer um adendo, eu não gosto muito de surfar em hype de discussão, já passou esse meu tempo. Antes eu gostava muito de uma briga, eu gostava muito de uma treta, eu amava uma discussãozinha, né, tal. Só que hoje eu quero pregar Jesus, cuidar da igreja dele. Eu não estou falando aqui de pastores que evangelizam no carnaval. Eu não concordo. Amém. Não concordo, fique na tua. Mas eu tenho uma baita admiração por gente, e gente crente, tá bom? Porque é muito interessante. A igreja de Jesus, ela ama pisar na igreja. Aí um pastor aí, famoso, fez um evangelismo no carnaval. Tá todo mundo batendo no cara, dizendo, queriam pisar lá, tal. Meu irmão, alguém se perdeu? Não. Um monte de gente agora começou a chegar. Então eu não estou dizendo desse sentido. Por quê? Porque se pregar no carnaval for estranho, e aí eu não vou entrar no mérito se você pode ter um bloquinho ou não pode ter um bloquinho. É problema do que você acredita. Mas como é que a gente explica uma evangelização na Cracolândia? Tem lugar pior do que a Cracolândia? Fala Jesus, me diga aí. Você acha que o carnaval é pior que a Cracolândia? Só quem já foi sabe. Quando a gente liderava jovens lá na época ainda do Brás, a gente fazia muito evangelismo na Cracolândia. Meu irmão, a sensação de que eu estava pisando no inferno era surreal. Surreal. Porque todo mundo... tá aqui Thalita, tem um trio ali, na verdade, que é o trio que trabalhou lá há muito tempo. Meu irmão, sabe quando você... Porque eu penso assim, tem um território que a gente sabe que é de Deus, tem um território que a gente sabe que é neutro, mas tem território que é do Satanás. Na Cracolândia você pisa, meu irmão... E eu lembro que uma dos evangelismos que a gente fez lá foi no meio da muvuca mesmo, no meio, sabe onde eles ficam ali? E aí você vê de tudo. Você vê o cara pegando uma água corrente, assim, de um cano que estão lavando no quintal, pôr a garrafa e beber. Aí paramos para cantar louvor, a maioria sabe todos os louvores. É muito louco. É fim de crente. E aí eu lembro que na Cracolândia eu tenho um trauma até hoje, porque o fato de ser grande sempre atrapalha em alguma coisa. Me chamaram, uns missionários me falaram assim, ô Brunão, só fica esperto que eles estão achando que você é polícia. Falei, polícia gordo não dá. Aí eu pensei que o missionário ia falar isso, ia meio que me proteger. Aí ele falou assim, então fique esperto mesmo, porque pode ser que a qualquer momento eles te dêem uma facada. E saiu para pregar. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Vamos adorar. Meu irmão, alguém passava atrás de mim, eu já dava um passo. Então eu não estou falando disso não. E você não é obrigado a gostar, tá bom? Pastor, o que você acha de bloquinho de carnaval? Meu irmão, para pregar o evangelho, desde que você não se corrompa, eu não sou contra. E eu já falei aqui, na época que São José dos Campos fazia isso, eu fui participar. Só que o meu pastor falou assim, você vai participar, mas não vai sair no bloquinho. Não que eu quisesse, mas eu fiquei evangelizando na porta do Sambódromo de São José. E eu vi com os meus olhos, ela estava comigo, muita gente recebendo, que a gente dava água, engove e uma mensagem bíblica daquela, sabe, que você lê e dá até vontade de morrer. Eu vi muita gente jogando fora a cerveja e voltando para casa chorando. Eu vi. Mas então, não, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito daqueles que já não consideram mais a santidade como prioridade. O que eu estou dizendo é um passo atrás daquilo que você concorda. Por quê? Concorda, vai. Não concorda, não faz. Desde que seja lícito. Desde que você entenda que aquilo abençoa. Lá em São José, eu nem sei se voltou a ter, mas a última informação que a gente teve é que diante da intervenção da igreja, hoje a cidade não tem mais carnaval. É o que eu fiquei sabendo. E eu lembro que para participar do evangelismo no carnaval, você precisava ficar uma semana inteira com eles orando todo dia. Era um preparo espiritual, por quê? Porque você ia estar num solo perigoso. Não é disso que eu estou falando, tá bom? É só para não perder. E para você, o que você acha? Já disse o que eu acho, não preciso ir para a internet ficar dizendo nada, arrumando briga. Oro muito pelos que estão na brecha com o Senhor, por aqueles que foram resgatados. O que eu quero dizer é sobre esse movimento de entender que o presente século pode acabar com a nossa vida. Ele tem um poder. E aí, irmão, olha aqui para o tio. O presente século, ele vende algo muito legal, mas vai custar muito caro.
ele vende algo que é um prazer top, mas vai chegar a conta. Então o que eu quero trazer para a gente nessa manhã é esse olhar de lutar para que esse movimento não mexa mais com a gente, para que esse amor ao presente século não nos segue. E aí a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração é que o amor ao presente século faz com que eu abandone quem é importante. Meu irmão, você tem noção de que Demas deixou Paulo de lado? Eu não sei se você tem essas neuras, eu tenho. Eu queria ser do tempo bíblico, mas não em qualquer tempo. Já falei isso aqui. Eu queria ser amigo de José, por exemplo. Eu queria estar na cadeia com José. Imagina estar na cadeia com José. Não é legal estar na cadeia, mas com José eu acho que ia ser legal. Imagina ser amigo de Davi. Você já parou para pensar nisso? Um cara que tinha um coração no Senhor. Agora imagina ser amigo de Paulo. Um perseguidor de cristão que se converte e vira um dos maiores pregadores de todos os tempos. Não é legal quando você anda com gente assim que te impacta? Porque Paulo era um cara que não tinha vergonha de nada. Paulo falava de Jesus a qualquer preço. De repente o cara é amigo do Paulo e ele abandona Paulo por conta do presente século. Ele deixa Paulo sozinho no final da jornada. Mas daqui, Deus chamou minha atenção não só para uma questão de um abandono ministerial. Porque o amor ao presente século está fazendo a gente abandonar pessoas como esposa, marido, filhos, pai, mãe. O amor ao presente século faz com que a gente abandone quem é importante, porque nós estamos apaixonados por aquilo que o mundo pode nos oferecer. Quantos casamentos não foram estragados agora nessa última semana, irmão? É muito interessante que eu acho que está faltando a gente dar um passo atrás do cuidado com a santidade. Veja, eu disse isso recentemente no culto de jovens e já falei isso aqui. O mundo hoje, tudo que ele vende para a gente, tem um quê de pornografia por trás. O carnaval é quando escancara esse movimento. E aí, a gente quer ser forte demais com algumas coisas. E a gente não percebe que quando a gente está atrás de poder, de prazer pelo prazer, quando a gente está atrás de satisfazer os nossos desejos a qualquer custo, nós começamos a abandonar os nossos. Tem um monte de família arrebentada. E sabe o que está faltando na família? Uma única coisa: Jesus Cristo. Porque aqueles que têm Jesus como primícia da sua vida, têm prazer em cuidar da sua família. Meu irmão, é muito engraçado, quando a gente tem Jesus, você já passou por uma fase assim que você pensa assim, pô, eu queria que as pessoas entendessem a nossa vida para ver como é legal. Porque a nossa vida é legal, sim ou não? Seja sincero. Crente é feliz, sim ou não? Se você não acha, não fala, porque você está mentindo. Você curte a vida de crente que você tem? Porque, meu irmão, eu sou apaixonado pela vida que eu tenho. Apaixonado. É um negócio assim, aquilo que eu falei esses dias, eu não tenho medo de morrer, mas hoje a minha oração é, Deus, deixa eu viver um pouquinho mais para curtir. Eu sou apaixonado pela minha esposa, pelas coisas que a gente faz junto. A gente viajou para pregar junto, a gente ficou 4 dias juntos, só nós dois, e conversando da vida. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Hoje o Benício faz 5 anos, meu irmão, pensa num moleque exigente. A lista do Benício, e é uma lista já de, pai, no meu aniversário eu quero fantasia do Power Ranger. Já compramos, ficou bonito, pior que o bicho ficou bonito. Ele leva a pinta para ser herói. Só a máscara que é de pano. O cara que fabricou, ele quer matar crianças. Porque tem um furo dos olhos. Ele foi dar 2 golpes, de repente ele estava... Falei, tira. Aí no dia, que é hoje, ele queria café da manhã, surpresa na cama. Surpresa. Pai, você me faz um café surpresa? Café da manhã, surpresa na cama. Mas tinha que ter bolo e vela. Beleza? Para de tarde, pai, eu quero uma tarde de hambúrguer com os meus avós. Hambúrguer no almoço de domingo, irmão. Ora por mim. Eu já cheguei passando mal aqui. Compramos não. Vou fazer os hambúrgueres. Ainda hoje os avós estão vindo. E para de noite, eu quero comemorar no Ministério Infantil com os meus amigos da igreja. E eu quero bolo, eu quero salgadinho, que você alugue brinquedos. Eu falei, mais alguma coisa, querido? Aí ele falou, sim, no final do culto a gente chama uns amigos e vai para casa e faz o último bolo. Ele quer 4 bolos. Eu estou pensando até em fazer mais um, já que é 5 anos, um para cada ano. Mas sabe o que eu acho incrível? Como é legal celebrar a vida com Jesus no barco. Sabe por quê? Porque não tem coisas do presente século roubando o nosso coração. E hoje a gente foi subir a escada os 3 lá e ele babando na minha cama. Porque criança é ansiosa.
Todo dia ele acorda, ele é o que acorda mais tarde. Hoje ele acordou 6 da manhã assim, ó. E aí, gente? Aí a Ellen falou, Benício, pelo amor de Deus, são 6 da manhã. E eu quieto, eu estava acordado, mas porque eu sei que, né, ele quer zoar comigo. Aí ele chegou para mim e fez assim, ó, eu deitado ali. Aí eu falei, não vou abrir o olho, não, Deus, são 6 da manhã. Se ele desperta, ó. Aí ele é melhor dormir mais um pouco, então dormiu. Aí a gente subiu a escada com aquela emoção, parecia 3 patetão. Quem olha de fora, tem uma criança de 5 anos, a bandeja. E eu sou casado com uma mulher que dá muita emoção para as coisas. Qual que era o combinado? Helena levava a cestinha do café líquido, eu levava a bandeja com as comidas, a parte da Ellen, apertar um botão vermelho e filmar. Só. Combinado, acendeu a vela, vai nós lá, pontinha de pé, sobe escada. Vai, 1, 2, 3, parabéns. Aí ele levanta, e ele é muito assim, ele acorda de boa. Aí ele já acordou, e a Ellen comprou um Power Ranger também, de brinquedo. Aí não sei o que, pro Benício nada, é bênção, Benício. Eis que vem um, eita. Eu não apertei o botão. Juro. Eu falei, amor, você desanimou a festa, agora você quebrou um pouco. Aí vem a ideia brilhante de minha esposa. Benício, finge que está dormindo que a gente vai gravar de novo. E eu vou postar para vocês verem. E irmão, ele mete um migué monstro. Ele falou, beleza. Deitou de barriga para baixo. Aí veio a gente surpresa, ele... Falei, cara, que cena. Quem olha o vídeo fala, que surpresa bonita. Não, já tinha dado errado. Porque ela não apertou o botão vermelho. Então você percebe, o presente século rouba da gente essas coisas. Por isso que você precisa ser feliz, irmão. Por isso que você amar coisas erradas tira de você aquilo que gera uma alegria, que não tem peso. É você abandonando as pessoas para ficar rico. É você abandonando tua esposa para ir para carnaval. É você abandonando teus filhos porque você só trabalha. Para quê? O presente século pegou teu coração. Ministerialmente é você abandonando as coisas que estão acontecendo no reino para fazer as suas. Depois que eu percebi que a vida tem sentido no simples, mudou a minha história. Eu estou aqui confessando um pecado. Eu era esse cara que tinha sonho de ser milionário, de ser não sei o quê e tal. Hoje eu nem penso nisso. Eu quero ser um pai incrível, um marido incrível, um filho incrível. Hoje eu que vou fazer os hambúrgueres para o meu filho. E aí imagina o pedido dele quando ele chegou para mim ontem e falou assim, pai, só quero te pedir uma coisa, que amanhã você não saia e que a gente fique junto o dia inteiro. Meu irmão, o meu filho faz questão de ficar do meu lado. O que o Paulo está nos ensinando é que o amor ao presente século faz com que a gente perca tempo com coisas que não tem mais como voltar. Não dá. Então, em nome de Jesus, não permita que coisas secundárias, que parecem bonitas, que tem cara de coisa boa, tirem de você o amor e a presença sobre aqueles que precisam de você. O Paulo está precisando do Demas, irmão, ele está abandonado. O Paulo está velho. O Paulo está largado. E o Demas está curtindo a jornada no modus operandi do mundo. Amém, queridos? Segunda coisa para essa manhã, é que nesse movimento de cuidar, o amor ao presente século, ele faz com que eu inverta prioridades. Aqui eu quero focar muito nessa questão de reino. Inverter prioridades, o Demas, ele teve o privilégio de servir com Paulo, ele teve o privilégio de pregar com Paulo. Aqui o Demas me lembra muito, por exemplo, o jovem rico, que inverte o que realmente importa. E aí, irmãos, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa que vai dar sentido para a tua vida cristã. É servir o reino de Deus. A gente está querendo ser crente de domingo, porque as outras coisas consomem o nosso coração. Não dá. A não ser que seja, claro, uma fase, A visitante mora em Sorocaba, estou estudando em Sorocaba. É uma fase da vida que a gente sabe que, por vezes, não é opcional. Quem estuda medicina, por exemplo, está ali as meninas da medicina, meu irmão, estuda, trabalha, estuda. Não estou dizendo assim, vou largar, não, mas é sobre ter prioridades certas, na hora certa, para fazer a coisa certa. O grande movimento da igreja de Jesus crescer, é os crentes estarem felizes por servirem a Jesus. Não tem mais nenhum segredo. Então é tempo da gente reavaliar as nossas prioridades. É muito engraçado, Ontem eu fui pregar no aniversário, e eu amo pregar em aniversário de igreja menorzinha.
que é uma coisa mais solta, assim. Tinha 2 corais de mulheres, tinha uma menina que ia fazer um solo, tinha um cara que ia fazer um solo, tinha um cara que ia cantar 2 músicas. Era aquele culto cheio de oportunidades, eu amo. Agora daremos a oportunidade. É o dia que você sabe que vai ter Cassiane, é garantido que vai ter Cassiane, que vai ter louvor pentecostal. Eu piro. E aí eu estava ali, aí a irmãzinha chegou e falou assim, eu amo essas irmãs corajosas. Ela estava coordenando o culto. Ela chegou e falou assim, tem mais louvor. E eu espero que você esteja feliz. Porque no carnaval o mundo fica 4 dias. Brava eu. Agora aqui 2 horinhas. Falei, eita. Do nada a igreja inteira, ó. A mais animadinha que tocou já tinha gente pulando. Tanto é que o ministro de louvor falou assim, pessoal da galeria, não pula não que tá cheio, eu tô com medo. Percebe? Tem hora que a gente gasta tanto a vida com porcaria, mas quando é algo prioritário. Meu irmão, eu piro quando você vem visitar aqui e diz, foi alguém que me convidou. A prioridade demonstra onde está meu coração. Eu não estou dizendo para você ser pastor, eu não estou dizendo para você ser ministro. O que eu estou dizendo é que inverter prioridades faz com que você gaste muito tempo com o que não deve, abandone pessoas e não gaste tempo com o que realmente deve, com o que realmente ajuda. É tempo da gente perceber que nós estamos vivendo uma missão de Deus na terra. Deus não morreu na cruz só para você ser feliz e tranquilo, não. É para que Ele fosse adorado, é para que a gente fosse salvo, é para que a humanidade tivesse uma saída. E em Jesus agora há saída. E o que a gente faz com essa informação? O quê? Sexta-feira eu vi que a molecada dos jovens já estavam de novo evangelizando os moradores de rua. Aí no outro fim de semana o pessoal indo lá na comunidade levar comida. É sobre gastar a vida nesse negócio. É prioridade certa. Eu brinco com meu filho, eu tenho tempo com a minha esposa, mas eu gasto minha vida também no reino. Eu trabalho, eu estudo, mas eu tenho prioridades com o reino. Porque depois, irmão, escute isso em nome de Jesus. O tempo que passou não volta. Não volta. E aqui nesse ponto, eu quero destacar uma coisa que mexe muito com o meu coração. Você já parou para pensar como que vai ser o final da tua história? Já parou para pensar? Porque olha que interessante a história de Demas. Ele é citado 2 vezes como um amigo de Paulo, como alguém que gasta a vida pelo reino, mas o último relato sobre ele é ruim. É sobre alguém que se perdeu. Já pensou que triste? O último relato que terem sobre nós. Bruno era um cara gente boa, mas amou as coisas do presente século. Largou o ministério, largou Ellen, largou Benício, largou Helena, largou a vida. Hoje é um cachaceiro, um drogado. Imagina terminar a história deixando esse tipo de legado. Quando a gente tem prioridade, a gente sabe inclusive o que a gente está gerando no coração das pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te falar uma coisa que me emocionou muito no fim de semana do feriado. Eu preguei sábado de manhã e lá no sul eu fui enganado. Eu estou no Procon contra o Rio Grande do Sul. Porque para a gente que mora em São Paulo, o Rio Grande do Sul é frio. Sim ou não? Você vai para o sul, passa frio. Irmãos, eu fui tão imbecil que eu coloquei 3 jaquetas na bolsa. Teve uma tarde que estava nada mais, nada menos do que 39 graus. E lá a gente prega num galpão com aquela telha de alumínio top. Que bate no sol, bate em você e você vai ali, ó. Girando, para que fique uma cor completa. É a 3ª vez que eu prego nesse acampamento dessa galera. Chegou uma tarde, eu já sabia. Preguei no sábado, chegou no domingo. Eu terminei de pregar, eu e Ellen demos uma palestra, tal. Aí tinha uma rodinha na porta do evento. Aí a gente pode tirar uma dúvida? Eu falei, claro que pode. Começou, tal. Fomos para o refeitório. Irmãos, tinha uma renca querendo conversar com a gente. E não podia ser, é tudo individual. Teve uma hora que estava eu num lado, conversando com alguém. Ellen lá longe, no refeitório, conversando com outro alguém, aconselhando. Que maravilhoso. Aí tem hora que eu penso assim, Deus, é tão legal te servir. Porque é feriado, o sol está estralando, eu estou encharcado, cuidando de gente que precisa do Senhor. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu atendi um jovem que não tem 25 anos e está acabando com a vida dele inteira por causa de aposta. Você entendeu? Ele não tem 25 anos. A última coisa que ele perdeu foi o noivado. Por quê? Por que ele perdeu o noivado? Porque ele roubou a noiva. O presente século tem esse movimento. Pegou?
E eu não fui lá para recriminá-lo. Eu falei, meu irmão, seja intencional nessa luta. Mas olha como as armadilhas do diabo são sagazes. Porque eu imagino que quem tem vício em jogo, quando já está fundado no vício, está tão cego que está clicando pensando, agora eu vou ganhar. E quem criou o jogo é inteligente. Ele te deixa ganhar uma vezinha. Aí você fala, ê! Aí ele pega mais metade. Aí ele te deixa ganhar, mas você fala, ê! O presente século está roubando o coração da juventude, querido. O que a gente vai deixar? E aí o terceiro e último ponto, para que você possa descer e comer um escondidinho maravilhoso. É sobre, não troque o prazer da eternidade pelos prazeres momentâneos. O presente século, ele te dá prazer? Claro que dá. Você sabe, eu já falei isso aqui. Ninguém peca chorando, igreja. Tudo que o coisa ruim tem para nos oferecer, tem senso de prazer. Ninguém troca algo como Jesus para viver qualquer coisa zoada. O que a gente gosta, por exemplo, o que o ser humano curte? É bebedeira, é droga, é o sexo demasiado. É o homem, quanto mais mulher ele pega, mais famoso ele fica. A mulher hoje em dia, quanto mais valoriza o corpo, quanto mais inteira, mais olham para ela e desejam ela. É isso que o mundo está oferecendo. Mas a gente esquece do resultado. Além do resultado humano ser ruim, é porque o prazer que tem na eternidade já saiu do nosso coração. Trocar o prazer momentâneo pelo prazer da eternidade é dar um recado que eu não estou preparado para estar com Jesus por toda a eternidade. A gente precisa voltar a ver que a nossa vida aqui é como peregrino. A gente está de passagem. A gente foi encontrado por Jesus sendo uma cambada de imbecil, pecador dos infernos. Jesus nos resgatou e deu vida. E ainda prometeu que vai voltar para resgatar a gente. A gente ainda não está em casa não, a gente está caminhando. Então esse prazer vai ser completo, não é aqui. Apesar que aqui em Jesus a gente já consegue provar coisas que muita gente não consegue. Como essa cena que eu te falei de hoje de manhã. Mas o nosso foco da eternidade é por entender que a santidade nada mais é do que a honra a um Deus que é santo, santo, santo e santo. Não troca não, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Dá tempo de voltar para casa. Dá tempo de voltar. Ah, mas é tão legal a vida que eu levo, eu sei. Mas o que está custando? Me fala aí. Um vício, teu casamento, teus filhos, não consegue mais parar emprego, está fundado em aposta. O que está gerando? Irmãos, em nome de Jesus, entenda. A oferta do diabo parece boa, até a hora que ele conseguiu o nosso coração. É aí que a conta chega. Mas aqui, eu quero encerrar. Até porque hoje é dia de ceia. Não é simplesmente uma acusação. É só uma exortação para nós, serve para mim. Mas eu queria que você colocasse na tua mente esse movimento do que é uma vida com Jesus. Eu queria que você saísse daqui hoje feliz pelo que você tem. Agradecendo. Você vai embora de ônibus glorificando ao Senhor. Você trocou de carro essa semana? Vai embora de carro glorificando ao Senhor. Vai almoçar com a família? Meu irmão, volte a orar com a tua família na mesa em nome de Jesus. Volte a agradecer pelo que Ele tem feito. O que eu quero tentar deixar para o seu coração nessa manhã é sobre esse movimento de vamos parar de vacilar no quesito da santidade. Vamos parar de flertar com coisas perigosas. A gente está caindo muito fácil na armadilha do inimigo. O diabo nem tem trabalho mais, porque toda a gente cai. Meu irmão, jogo de aposta online está acabando com casamento. Você tem noção do que é isso, querido? Meu irmão, tem gente que usa droga. Olha o nome do negócio, droga. Nessa o diabo foi tão sagaz que nem o nome, né? Ele podia ter dado um nome bonito, tipo algodão doce. O que você usa? Algodão doce? Não, eu uso droga. O nome é uma droga. Bebida. Em excesso, você virou um cachaceiro. Meu irmão, em nome de Jesus. Larga o presente século. Muito trabalho, muita agenda. Meu irmão, em nome de Jesus. Prefira ganhar menos e não perder seus filhos. É uma dica que eu te dou. Prefira ganhar menos e não perder seu casamento. Meu irmão, tem alguém no seu trabalho te dando muita cordinha porque você é bonitão? Em nome de Jesus, troque de emprego logo. Emprego tem um monte, mas o teu casamento, o Senhor Jesus falou para ser um só por toda a vida. A gente quer flertar com o presente século, sabe por quê? Porque no presente século, o diabo tem essa mania imbecil de nos colocar no lugar de Jesus, como sendo aquele que merece toda adoração. Hoje a gente vai celebrar ceia. Já podem subir, inclusive. Você tem noção do que a gente vai celebrar aqui hoje? A gente vai trazer à memória algo que nos dá muita esperança. Hoje à noite, vem hoje à noite se você puder. Eu vou encerrar a série da comunhão.
E eu vou pregar sobre o caminho de Emaús. Meu irmão, que emoção preparar essa pregação e ficar lendo e relendo e tendo que ver lágrimas descendo. Aquele plano redentor de Jesus é perfeito, cara. A gente não vai celebrar simplesmente uma mesa bonita para tirar foto. Não, a gente vai trazer um momento para a nossa memória, onde a gente percebe que a nossa história mudou de rumo. Um sacrifício feito por mim, um imbecil que não vale nada. Aquela cruz era minha. Jesus foi lá e tomou. E agora, foi por mim que Ele morreu. Tudo que Ele pede é que eu viva por Ele, é só isso. Mas não. Eu quero alimentar o meu ego, a minha vaidade. As ofertas do presente século, Bruno, não, são muito boas. E aqui você que é jovem, em nome de Jesus, não caia na falácia. Quando eu estiver mais velho, eu volto. Você é a igreja do agora. Ser crente e jovem não combina. Meu irmão, anda com os jovens dessa igreja e depois a gente conversa. Mais uma armadilha do diabo. Eu sou muito jovem, eu quero gastar minha vida. Gaste em Jesus. Sorria, seja feliz, seja completo. Ontem eu vi o pessoal postando os stories lá do evento do Radical. No ônibus, a maior farra, todo mundo cantando. E tem gente dizendo que ser crente é chato. Não é, é você que tem escolhido errado o que está fazendo. Não há prazer maior do que adorar ao Senhor e de saber que a nossa vida fez alguém ser encontrado por Jesus. Você está maluco? Irmãos, eu cheguei nesse acampamento, eu ouvi de uma moça dizendo assim: pastor, 2022 eu estava aqui. Falei, que legal. Ela falou, e foi naquele ano que você pregou e eu voltei para casa e perdoei meu pai. Falei, você está falando sério? Ela falou, eu não aguentava mais viver com rancor. Meu irmão, um idiota. Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. O presente século tem cara de bonitinho, mas vai roubar nossa família, nossa sanidade, nosso coração e a nossa oportunidade de representar Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Podemos orar antes de ir para a ceia? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa manhã em nome de Jesus. Não sei como você chegou aqui. Não sei como está seu coração. Talvez você já foi parte da mesa de Jesus, mas o amor ao presente século roubou teu coração. E nessa manhã, aquilo que eu falei, vou repetir. A gente não está aqui para ficar te acusando. A gente está aqui para te dizer, é tempo de voltar. A gente não sabe qual foi o fim de Demas. O que a gente sabe é que o último relato foi horrível. Alguém que abandonou a fé. Alguém que abandonou Paulo. Alguém que deixou os prazeres momentâneos roubarem aquele que ele tinha com o Senhor. Você não está aqui à toa. Você está aqui para relembrar o que o Senhor já fez na tua vida e quem sabe voltar para perto do Senhor e nunca mais sair. Agora a gente vai ter a ceia. Se você estava longe, aproveita agora para pedir perdão e volta para a mesa. Sua cadeira continua aqui. Se você já participou da mesa de Jesus, mas o presente século roubou teu coração, mas nessa manhã você está assim, Senhor, me perdoa, eu quero voltar para casa. Você não só vai voltar para casa, como a sua cadeira está na mesa te esperando para voltar a cear. Para que você possa experimentar aquilo que o Senhor Jesus tem. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede, saciar uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. És o bem mais precioso, a nossa herança, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
buscar se encontramos o nosso Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Levante suas mãos, vamos juntos. Tu és quem a minha alma esperou. És o bem mais precioso. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. O meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Espero minha alma no Senhor. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Aleluia. É tempo de celebrar aquilo que recebemos em Jesus. Amém, igreja? É tempo de lembrar de onde Ele nos tirou, fazendo com que o presente século não roube nosso coração. Então, nosso convite para você agora: a gente vai ter um tempo de ceia, tempo de memorial, de lembrar que nós somos alvos do maior amor de todos os tempos. Vamos louvar o Senhor.